A Bíblia, o livro mais lido, mais perseguido, mais respeitado e mais transformador da história. Escrita ao longo de mais de 1.600 anos por reis, profetas, pastores, pescadores e homens comuns, mas guiados pelo mesmo Espírito. Mesmo com autores tão diferentes, ela conta uma única história. A história de Deus resgatando o ser humano. Hoje você vai percorrer essa jornada completa. Da criação do universo à eternidade final. Da queda do homem à vitória de Cristo. Uma história que começa no jardim e termina no trono. Respire fundo, porque estamos prestes a atravessar toda a Bíblia. Em poucos minutos. Capítulo 1, Gênesis, o começo de tudo. No princípio, Deus cria os céus e a terra. Cria a luz, os mares, as plantas, os animais. E por último, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas Adão e Eva escolhem desobedecer. E assim, o pecado entra no mundo. A criação perfeita se rompe. Logo depois, a humanidade cai cada vez mais. Caim mata Abel. A terra se enche de maldade. E Deus envia o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Depois disso surge a Torre de Babel, onde os homens tentam se igualar a Deus. Mas Deus os dispersa pelo mundo. E então, um novo capítulo começa. Deus escolhe um homem, Abraão. Através dele, nasceria um povo. E desse povo, viria um Salvador. Capítulo 2. Os Patriarcas. A história continua com um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia. A escolha de Abraão. Deus aparece a ele e faz uma promessa que ecoaria por gerações. Farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha filhos. Era idoso. Sua esposa Sara também era. Mas ele creu. E Deus considerou sua fé como justiça. Abraão tem um filho, Isaque. Isaque cresce e Deus reafirma a promessa. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó, mesmo sendo o mais novo. Jacó tem um encontro marcante com Deus. Luta com o anjo e recebe um novo nome, Israel. Dos seus 12 filhos surgem as 12 tribos. Entre eles, José é o mais rejeitado pelos irmãos. Vendendo-o como escravo, eles pensavam estar se livrando dele. Mas Deus transforma a tragédia em propósito. José é levado ao Egito, passa por injustiças, por prisão, por abandono. Mas Deus o exalta. Ele se torna governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. E quando a fome atinge a região, os próprios irmãos vão pedir comida ao Egito. E encontram José, agora no trono. Em vez de vingança, ele oferece perdão. E assim toda a família vai morar no Egito. E o povo de Israel cresce e cresce até se tornar uma nação inteira. Capítulo 3. Êxodo, a libertação. Com o passar dos anos, os governantes mudam. O novo faraó não lembra do legado de José e teme o crescimento do povo hebreu. Então, os escraviza. Mas o clamor do povo chega até Deus. E Deus levanta um libertador, Moisés. Da sarça ardente, Deus fala com ele. Eu ouvi o clamor do meu povo. Vai, Moisés, eu te envio. O faraó endurece o coração, mas Deus responde com sinais jamais vistos. Água se torna sangue, rãs, piolhos, gafanhotos, trevas profundas. E por fim, a morte dos primogênitos. Israel celebra a primeira Páscoa. E finalmente o faraó libera o povo, mas logo os persegue. Então Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé seco. No deserto, Deus sustenta Israel com maná, água da rocha e proteção constante. E no Monte Sinai, ele entrega a Moisés os 10 mandamentos, base da lei moral que guiaria o povo até hoje. A jornada até a Terra Prometida duraria gerações, mas Deus nunca deixou de estar com eles. Capítulo 4. Terra Prometida e Juízes. Moisés não entra na Terra Prometida, mas entrega a missão a Josué. Josué lidera o povo com coragem e fé. Muros caem, como os muros de Jericó. Batalhas são vencidas. Israel finalmente se estabelece na Terra Prometida por Deus a Abraão. Porém, após a morte de Josué, o povo perde a direção. Começa o período dos juízes, marcado por ciclos repetitivos. O povo se afasta de Deus. Cai na idolatria. É oprimido por inimigos. Clama por ajuda.
e Deus levanta um juiz para libertá-los. Alguns desses líderes se tornam lendas. Débora, a juíza, profetiza. Gideão, que venceu um exército gigantesco com apenas 300 homens. Sansão, cujo voto nazireu lhe dava força sobre-humana, mas mesmo com tantos livramentos, o povo continuava a se afastar de Deus. Capítulo 5. O reino de Israel. Desejando ser como outras nações, Israel pede um rei, e Deus concede. O primeiro é Saul, forte, imponente, promissor, mas sua desobediência o afasta de Deus. Então Deus escolhe um jovem pastor, Davi. Ele derrota Golias com uma pedra, escreve salmos que ecoam até hoje, e se torna o maior rei da história de Israel. Após ele vem Salomão, famoso por sua sabedoria extraordinária. Constrói um templo magnífico para Deus, e o reino vive sua fase mais próspera. Mas após sua morte, o reino se divide. Israel, ao norte, Judá, ao sul. Décadas de conflitos, reis ímpios e idolatria enfraquecem o povo, e as consequências começam a surgir. Capítulo 6. Os profetas. Quando o povo se afasta, Deus envia mensageiros, os profetas. Isaías anuncia o Messias. Jeremias chora pela queda de Jerusalém. Ezequiel tem visões impressionantes. Daniel permanece fiel no exílio, enfrentando leões. Outros, como Oséias, Amós, Miqueias e Sofonias, chamam o povo ao arrependimento. Mas poucos escutam. O reino do norte é destruído pela Assíria. Anos depois, Judá é levado cativo para a Babilônia. Mesmo assim, Deus não abandona seu povo. Ele promete restauração e um Salvador que viria resgatar toda a humanidade. Após 70 anos, os exilados retornam e reconstruem Jerusalém. Templo, muros, identidade, tudo recomeça. E então, o céu silencia por 400 anos. Capítulo 7. O nascimento de Jesus. Após séculos de espera, a promessa se cumpre. Uma estrela brilha em Belém. Jesus nasce, o Filho de Deus encarnado. Ele cresce humilde, mas fala com autoridade jamais vista. Cura enfermos, liberta oprimidos, ensina sobre o reino de Deus e revela o coração do Pai. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Capítulo 9. Atos. O nascimento da igreja e a missão que se espalha pelo mundo. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos por 40 dias, ensinando e fortalecendo aqueles que espalhariam sua mensagem. Antes de subir aos céus, ele deixa uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Jesus não enviaria seus seguidores sozinhos. Ele prometeu poder, e esse poder veio no dia de Pentecostes. Uma luz como de fogo desceu sobre os discípulos, e eles começaram a falar em outros idiomas, anunciando as grandezas de Deus. Ali nascia a igreja, não como um prédio, mas como um movimento vivo e cheio de poder. A partir desse dia, milagres aconteceram. Enfermos eram curados, prisões eram abertas, pessoas eram transformadas. A mensagem se espalhou pela Ásia, África e Europa. Homens como Pedro, cheio de coragem, e Paulo, que antes perseguia cristãos, se tornaram líderes que mudaram a história. A igreja enfrentou perseguições violentas, mas quanto mais era perseguida, mais crescia. Nenhum império conseguiu detê-la. É aqui que vemos Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Capítulo 10. As cartas do Novo Testamento, ensinos para a vida. As cartas, ou epístolas, são mensagens escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago e João. Elas foram enviadas para orientar as novas igrejas, ensinar sobre fé, corrigir erros e mostrar como viver em Cristo. Elas explicam como enfrentar lutas espirituais, como amar e perdoar, como lidar com sofrimentos, como construir uma vida com propósito, como seguir Jesus diariamente. As cartas também revelam verdades profundas, que somos salvos pela graça e não por obras, que o Espírito Santo vive dentro de nós, que há poder na oração, que o amor é o maior de todos os mandamentos. Esses textos não são apenas instruções antigas. Eles continuam mudando vidas até hoje. São conselhos práticos, espirituais e eternos, como se Deus estivesse falando diretamente com cada pessoa que lê. Capítulo 11. Apocalipse. A revelação do fim e o recomeço glorioso.
O Apocalipse é o livro mais simbólico e misterioso da Bíblia, escrito por João na ilha de Patmos. Ele mostra uma revelação profunda sobre o futuro e sobre a vitória final de Deus. Aqui vemos o fim do mal, a derrota de Satanás, o julgamento final, a volta gloriosa de Jesus. Mas também vemos a esperança, um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem lágrimas, sem morte e sem pecado. Um lugar onde Deus habita com seu povo para sempre. Apocalipse não é apenas um livro sobre destruição. É um livro sobre vitória, redenção e renovação. A mensagem central é clara. No final, Deus vence. E quem está com ele vence junto. Capítulo 12. Conclusão. A Bíblia como história de um Deus que ama. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia conta uma única história. A história de um Deus que cria, ama, chama, liberta, restaura e salva. É a história de um Deus que nunca desistiu da humanidade. Mesmo quando o homem caiu, Deus se aproximou. Mesmo quando o povo se desviou, Deus enviou profetas. E quando tudo parecia perdido, Ele enviou o seu próprio Filho. A Bíblia termina com esperança, uma promessa. Um dia tudo será renovado. Toda dor terá fim, toda injustiça será corrigida. E todo aquele que crê em Jesus viverá para sempre com Ele. Esse é o propósito da Bíblia: trazer vida, direção e redenção para cada pessoa que abre suas páginas. Se gostou do vídeo, se a história te prendeu, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para mais vídeos como esse.